Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento à nossa aula de programação web com PHP. Dessa vez nós vamos simular um laço de repetição com o comando for, utilizando um for dentro do outro, ou seja, juntando dois blocos de código, tá? Dois laços de repetição. E aí no nosso exemplo, o que nós vamos criar? Vamos receber ali o número de uma tabuada inicial e uma tabuada final, e nós vamos mostrar todas as tabuadas entre elas, e colocando um título também entre essas tabuadas, né? Então, por exemplo, se eu escolher do 1 ao 5, ele vai me mostrar a tabuada do 1 até a tabuada do 5, tá bom? Então vamos ver como é que ficaria isso aqui. Então primeiro eu vou criar uma variável chamada tabuada inicial, vou dizer que começa do 1 mesmo. Depois tabuada final, vamos fazer até o 5, e aí nós vamos criar o nosso primeiro for, que vai ser para varrer as tabuadas, da inicial até a final. E para isso eu preciso saber em qual tabuada eu estou no momento. Então eu vou criar aqui dentro do for uma outra variável que vai funcionar só para eu saber em qual tabuada eu estou no momento, tá? Então eu vou chamar de tabuada atual. Então eu vou fazer o seguinte: enquanto o tabuada atual for igual tabuada inicial, ou seja, vai começar no 1 até tabuada inicial, desculpa, tabuada atual for menor ou igual à tabuada final, eu quero que aumente de uma em uma a tabuada atual, certo? Então, só para revisar, para não ficar muito confuso. Eu tenho a tabuada inicial, tabuada final, e preciso saber quem é a tabuada atual, que é o que tiver o laço dentro do for, que você faz o lugar do i, né? Que é padrão, geralmente o pessoal usa i. Então, coloquei ali, tabuada atual, o valor inicial dela vai ser a tabuada inicial. Depois, ele vai rodar enquanto ela for menor ou igual à tabuada final. E o tabuada atual vai aumentando de 1 em 1. Depois, ele me pede para fazer o seguinte, mostrar um título entre as tabuadas. Então, logo a primeira linha vai ser echo tabuada do, e aqui eu vou colocar tabuada atual. Opa, atual. Vou fazer ele pular uma linha, né? Então, a primeira vai ser tabuada do 1. Então, ele vai escrever lá, tabuada do 1, e depois ele vai mostrar o valor da tabuada do 1. E agora a gente vai repetir aquele for da aula anterior, que são os números de 1 a 10 da tabuada. Então aqui eu vou fazer o seguinte, for num, só num em vez de número, tá? Igual a 1 até num menor ou igual a 10, aqui eu já estou limitando, né, os valores, o 1 e o 10. No de cima eu troquei por tabuada inicial e tabuada final, tá? Num mais. E aqui eu vou fazer o echo que mostra o valor na tela, que vai ser o número da tabuada atual, para ficar ali 3 vezes 1, por exemplo, então tem que ser a tabuada atual. Então vou por aqui primeiro /n, para pular uma linha, e eu vou colocar tabuada atual, x, o número, que é o num que eu estou recebendo, igual, e fora eu vou colocar a fórmula, que vai ser o quê? Tabuada atual vezes o num. Certo? Bom, acho que é isso. Então aqui a gente tem agora um for dentro do outro, um vai sempre de 1 a 10, e o outro, na linha 14, ele vai começar do inicial até o final, e aí eu consigo alterar esses valores. O de baixo é estático, o de cima é variável. Vamos ver se deu certo. PHP, aula 016. E aí ele mostrou aqui
as tabuadas. Vamos ver lá no início. Então, ó, tabuada do 1, ele mostrou do 1 vezes 1 até 1 vezes 10, que deu 10. Depois, tabuada do 2, ele mostrou do 2 vezes 1 até o 2 vezes 10. E por último, tabuada do 5, do 5 vezes 1 até o 5 vezes 10. Se eu quisesse alterar para mostrar a tabuada do 1 ao 10, aí tá fácil, eu só mudo aqui em cima, do 1 ao 10, peço para mudar novamente. E aí eu tenho a tabuada do 1 ao 10. Fechou? Então com isso a gente tem um laço de repetição dentro do outro. Bem enxuto, pouquinhas linhas de código e ainda com a vantagem aqui das variáveis que o usuário pode informar quais tabuadas ele quer e aí o sistema retorna para ele. Aqui eu poderia, por exemplo, criar um campo, se fosse uma página web, né? Criar 2 campos lá de input que o usuário escolhe e o sistema gera para a gente a tabuada. Então, o código é esse. Nós vamos fazer agora, usar esse mesmo código, ao invés de eu mostrar aqui no prompt de comando, nós vamos mostrar no navegador. Só que aí nós vamos precisar fazer algumas alterações. Onde está aqui /n, na internet tem que ser o BR, que é a quebra de linha. E aí eu vou até enfeitar um pouco mais. Como aqui ele pediu para a gente pôr um título, eu vou pôr um cabeçalho do HTML, que eu vou pôr aqui um header H2, tá? Então H2 e /H2. Isso aqui depois só vocês pesquisarem no HTML que vocês vão saber do que se trata. Ele vai deixar a letra maior já em negrito e com margens superior e inferior. Aqui também, ao invés do /n, aí nós vamos colocar br, que é para ele pular a linha no HTML. E agora nós vamos abrir o navegador e executar esse comando lá. Não pode esquecer de verificar se o seu champ está iniciado, tá? Então você clica aqui, se não tiver o champ aqui, você vem no iniciar, escreve champ, e aí abre o Control Panel. Uma vez aberto o Control Panel, você consegue vir aqui e startar o Apache e o MySQL. Nesse caso é só Apache, o MySQL a gente não está usando, tá bom? E aí, abre o navegador, vem em localhost, aulas PHP. Como a gente salvou no favoritos, já está aqui. Então eu tenho aqui embaixo a aula 16, e aí ele já vai mostrar o código para a gente. Ó. Então a tabuada do 1, mostra do 1 ao 10, a do 2 e assim por diante, ó, até a tabuada do 10. 10 vezes 1 e 10 vezes 10. Tá bom? Então, tanto rodando na interface visual do navegador, quanto no prompt de comando. Não esquece de deixar o seu like, de postar seus comentários, para ajudar na divulgação do vídeo. E é isso aí. Até a próxima aula. Obrigado.